Olá, Luzinha! Seja muito bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Aqui é a Maria da Luz Mística. Para saber sobre os próximos 7 dias, eu quero que você se conecte, respire fundo e escolha entre o 2 ou o 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada alternativa começa escrito aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo, assim como o site da Luz Mística, para caso você queira uma sessão de tarô particular. Luzinhas do Monte 1, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de mais nada, eu quero pedir o seu like, comentário, inscrição para contribuir com o canal. E vamos lá! Temos a carta da gratidão, 7 de espadas e 7 de copas como energia geral dos próximos dias. A sensação que me vem é você escapando de algum tipo de arapuca, de cilada, e se sentindo muito realizada por isso. A gente pode até usar aquele termo de um livramento. Acontece que o livramento não é contra algo que aconteceria com você, como um acidente, nada disso. Pode ser a sua própria intuição ou alguém te alertando sobre as más intenções de alguém, ou sobre um possível golpe que você cairia, sobre uma situação que depois traria prejuízos e arrependimentos. Então, Luzinha, o 7 de espadas sempre vai falar sobre a gente ficar muito cautelosa, muito atenta a todos os sinais que estão ao nosso redor, mas também usar da nossa sagacidade, até daquela pitadinha de malícia, de ver a malícia do outro como uma ferramenta. 7 de copas adverte, entretanto, a sensação é de alívio, mas é uma semana cheia de situações a resolver. É possível, Luzinha, que você sinta que dentro de casa, dentro da família, dentro das finanças, do trabalho, do amor, da saúde, que tudo requer reajustes, mas tem tanta coisa acumulada que fica um pouco delicado perceber qual o primeiro passo deve ser dado. A minha dica com o 7 de copas é realmente criar um foco e não tentar resolver tudo ao mesmo tempo. É lembrar daquele ditado de que Roma não foi construída em um dia. Apesar disso, a carta da gratidão também pode representar encontros com amigos e com familiares que fazem você se sentir uma pessoa muito querida, muito amada. Inclusive as geminianas que estão me assistindo, meus parabéns. Também podemos entender algum agrado no seu aniversário, até alguma surpresa. Olha eu aqui dando spoiler, né? Algo nessa lógica. Já, Luzinha, a sua energia pessoal, ela tá batendo de frente com essa sensação tão grata, porque nós temos o Workaholic, 5 de ouros e 8 de espadas. A ideia que as cartas trazem é você muito frita no medo, na ansiedade, com pensamentos ruminantes, devido a algum equívoco que você cometeu em relação ao seu trabalho. Foi uma bola fora, ou foi sair de um local que você vislumbra que teria te trazido mais oportunidades do que o atual, ou, enfim, a carta do 8 de espadas mostra algum erro que foi justificado no momento em que ele aconteceu, você teve lá os seus argumentos, mas que agora no 5 de ouros traz uma sensação de perda. O que a gente não pode entrar no Workaholic, que é tentar trabalhar tudo que não foi concretizado nos últimos tempos em uma semana. Sabe quando a gente fica doente, a gente não consegue produzir por 2 dias? Então, não adianta você pegar uma tarde e tentar repor os 2 dias. Ou não adianta pegar um ano inteiro que você passou desenvolvendo um projeto e tentar repor isso com uma semana, com um dia, com um mês. Então, cuidado com essa tendência a querer dar um passo maior do que as pernas para sobrepor o passado. Também, Luzinha, se liberte da culpa. Se a gente tem o 5 de ouros, significa que nem tudo está perdido. Talvez você tenha passado, sim, por certos prejuízos, mas é sempre possível renascer, ressignificar, ter novas colheitas. O naipe de ouros permite isso na experiência do tarô. Ele tem a possibilidade de entrega. O 8 de espadas fala que é importante reavaliar o passado para não trair os próprios instintos e a própria intuição. Se você sentiu que caiu em uma situação ruim porque alguém te convenceu, lembre da sua autorresponsabilidade sem se punir, mas como um lembrete para experiências futuras. Confiar mais em si, no seu crivo, na sua criatividade. E não ficar tentando também resgatar algo que já foi perdido ou que já se quebrou. Então, se você foi desligada de um lugar, Luzinha, siga em frente. Não fique ali retroalimentando o remorso pela experiência ou o desejo de voltar exatamente para aquele local. Se você teve uma parceria, uma sociedade que se rompeu, tem que deixar essa pessoa aí. Mesmo se hoje ela estiver melhor na fita do que você, tudo na vida é transitório, você vai encontrar o seu lugar ao sol também. Ou qualquer que seja o cenário, reavalia e solta. Isso vai ser muito importante, Luzinha, porque embora você esteja em um momento um pouco confuso em relação ao trabalho, eu já vou trazer essa narrativa pra gente, confusão, imperador, rei de espadas, sobre campo profissional. O imperador e o rei de espadas trazem vitória.
E uma vitória que acontece tanto por uma espécie de apadrinhamento que você vai receber de alguma figura de autoridade, ou alguma situação burocrática que se resolve, te oferecendo uma disponibilidade para seguir em frente, como também pode mostrar seu espírito de liderança, uma proteção kármica do campo espiritual, para que as coisas se estabilizem. É uma estabilidade ainda um pouco fina, né? Um pouco tênue, porque a carta da confusão mostra que nem todas as cartas estão na mesa. Então, se você está trabalhando em um local e é um período de experiência, por exemplo, você ainda vai sentir aquela tensão de, será que eu vou ser efetivada? Se você está prestando serviço para alguém e sabe que esse contrato uma hora ou outra vai acabar, também vai ter a mesma situação. Se você está dando aquelas amostras do seu trabalho para ver se você vai ser contratada, a tendência é que seja assim, que dê tudo certo. Inclusive, esse é o desfecho, tá, Luzinhas? Mas a sensação de dúvida, ela paira no ar e não tem como lutar contra ela. Agora, você que é dona do próprio negócio, está levando a ferro e fogo cada situação. Cuidado, porque os seus clientes, alunos, pacientes, consulentes, enfim, podem te enxergar com uma postura muito austera, até mesmo com grosseria. Você vai precisar adoçar mais o atendimento ao cliente. Mesmo se ele estiver te fazendo perguntas que já estão óbvias na sua chamada, no seu site, nas suas mensagens, repita tudo com parcimônia, com educação. Também cuidado para não ser muito intolerante, muito inflexível. Às vezes, barganhar um pouco, negociar, flexibilizar condições, vai te ajudar a vender mais, a ter resultados prósperos. Às vezes, seguir as regras à risca pode oferecer uma certa responsabilidade, ou uma ética, ou pode te passar uma imagem de autoridade, mas a situação pode ficar tão restrita que as pessoas vão acabar indo em busca de um lugar que é mais prazeroso, confortável e amistoso. Então, é uma dica muito importante aqui. Também são cartas que vão mostrar que a sua estratégia está boa, mas talvez você não esteja tão conectado emocionalmente com o trabalho mais. E isso também representa alguma rigidez para o processo de evolução e de prosperidade. E aí é hora de se reconectar com o que te motivou a seguir essa área em primeiro lugar. E aqui, para as luzinhas que estão trabalhando em uma instituição e já passaram desse período de experiência, já são efetivadas, é um momento de novas regras, talvez alguma fusão tenha acontecido dentro dessa empresa, alguma parte tenha sido vendida, algum setor esteja sendo implementado ou esteja sendo anulado. Eu sei que estão reestabelecendo as bases e os alicerces. Isso torna tudo muito confuso, pode existir o medo do seu trabalho não ser mais tão necessário ali. Apesar disso, eu vejo você se mantendo no trabalho, talvez até mesmo conseguindo mais responsabilidade e mais liderança. E vai ser uma semana um pouco tensa, essa é a palavra-chave. Esteja muito astuta e muito esperta para não cair na lábia dos outros. Tá? Aquelas que buscam oportunidades profissionais podem conquistar alguma, mas não vão se sentir tão seguras, tão confiantes quanto esse trabalho. É como se você sentisse lá no íntimo que vai ser uma experiência passageira, que você não quer criar grandes esperanças ali, e tudo bem também. Isso que me passa. Agora, Duzinha, embora a gente tenha essa situação rolando, vem no seu campo do dinheiro uma energia muito boa. Nós temos a vítima, o 9 de copas e o mundo. A carta da vítima, ela vai ser o puxãozinho de orelha, porque ela pode mostrar, Luzinha, que não importa o quanto chegue, não é o bastante. E falta justamente essa gratidão que a sua semana quer te entregar para conseguir reconhecer as dádivas, as bênçãos que estão à sua volta. O 9 de copas com o mundo mostram que aquelas que estão em um relacionamento sério, já tem essa partilha em relação a finanças com seu companheiro ou companheira, vão se sentir muito felizes porque o outro vai passar a ganhar mais, ou vai fazer uma boa venda, vai ter um ganho bacana. Num nível mais íntimo, também pode representar a resolução de embates familiares envolvendo patrimônio ou dinheiro. E a nível de trabalho, o mundo pode trazer bonificação. E o 9 de copas te traz felicidade e realização. Cartas que reforçam a chance de ganhar presentes ou de se sentir de alguma forma mimada, vamos falar assim, ganhar mimos das pessoas que te amam. Agora, Duzinha, embora a gente tenha esse caminho um pouco espinhoso em relação a trabalho, o seu campo do amor tá lindo. Carta da perfeição, 7 de ouros, 3 de paus. Então, primeiro para quem tem um relacionamento sério, como um namoro, noivado, casamento. As cartas vão trazer o casal se dando muito bem. A possibilidade de encontros para aqueles que moram distantes, ou de fazer alguma pequena viagem ao longo da semana. De conseguir com 7 de ouros comprar algum bem, como um carro, ou uma moto, uma TV muito sofisticada, um colchão super confortável, algo que vai trazer mais conforto e estrutura para o casal. Também vai trazer na carta da perfeição um equilíbrio maior das vontades do dar e receber, da reciprocidade na relação. E o 3 de paus é legal porque vocês vão chegar em algum acordo sobre algo que vinha trazendo disfunção ou rusga no relacionamento. Bem bacana.
Aquelas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, e aqui entra para qualquer tipo de relação, do triângulo amoroso até aquela que tá paquerando. Bem, o 7 de ouros traz uma semana mais lenta, possivelmente no 3 de paus vocês vão se encontrar de forma mais rápida, talvez até mesmo encaixando alguma horinha ali que ficou vazia ao longo da semana. Isso vai te trazer um estranhamento, mas também vai ser um encontro prazeroso. É importante dar uma desencanada no ritmo da relação, porque essa pessoa tá levando tudo na maciota, ela não tá com vontade de correr, ela não tá com vontade de se comprometer agora. É alguém que tá curtindo bastante o envolvimento e vai se fazer presente, mas digamos que estamos falando sobre uma piscina. Essa pessoa ainda tá colocando o pezinho na água para sentir a temperatura, ela não tem certeza se quer mergulhar. E isso não é um sinal de desinteresse, talvez é mostrar alguém que é um pouco mais pé no chão antes de tomar alguma ação. Então eu entendo que a relação tá evoluindo a passos lentos. Qual é a dica no 3 de paus? Saia com as pessoas que você ama, faça suas coisas, vá caminhar na praia, no bosque, no parque, viva a sua vida e coloque essa pessoa na sua caminhada, na sua jornada, da mesma forma como ela está te pondo, com o mesmo nível de interesse e de atenção. Não é sobre brincar de ser fria, mas sobre não dar um passo maior do que as pernas aqui também. E luzinhas que estão solteiras, sem se envolver com ninguém, chances muito boas de conhecer alguém novo, especialmente se você vai praticar algum esporte em grupo, ou se vai fazer uma trilha, se vai passar por alguma imersão na natureza. Para quem vai visitar o interior, cidades rurais, locais com fazenda, plantação, mata, também esteja aí atenta e sorridente ao redor para novos contatos. Pelas que não vão fazer esse tipo de experiência, estão mais na metrópole, na capital, é possível que você conheça alguém em ambiente de esporte também, como academia, clube e afins. E a ideia do 3 de paus é ter o coração aberto para receber essa oportunidade. Tendo isso em vista, o 3 de paus também te mostra seguindo em frente e deixando para trás alguma história que estava embargada, que estava criando dualidade, que não ia para frente de jeito nenhum. Como uma somatória dessa semana, eu também trouxe pra gente uma mensagem do oráculo da Lua. Eu deixei a carta de lado porque não coube no cenário dessa vez. E aqui a gente tem a Lua disseminante dizendo: tire um tempo para respirar. O que pode mostrar, Luzinha, é que a mente está muito cheia de ruído. E esses ruídos é que estão trazendo essa sensação de tensão, de ter que correr contra o tempo. E uma outra mensagem muito importante para desanuviar as tensões vem com a mensagem do oráculo Acredite na Sua Própria Magia. A gente tem a carta da árvore, que foi sorteada pra gente. E vou ler o texto guia, que fala o seguinte: você frequentemente assume a dor dos outros e costumava pensar que é porque sente empatia por eles, mas já não está tão certa disso. Às vezes parece que as pessoas estão despejando as emoções delas em você e não lhe dão nada em troca. Às vezes nos sentimos como se estivéssemos herdando a dor dos que vieram antes de nós na nossa árvore genealógica. Essa é a permissão para que você deixe essas dores irem embora. Afinal, a sua vida é sobre você, não sobre o que os outros esperam que você carregue para eles. Também reforçando, Luzinha, que às vezes a sensação de tensão que a gente vê aqui não é apenas porque o outro te convenceu a algo, mas pode ser um sentimento de culpa por ir em busca dos seus próprios sonhos e acabar deixando outra pessoa para trás ou não correspondendo às expectativas de alguém conforme você percorre esses sonhos. Então, avalia com carinho e solta. Lembrar também que o seu ouvido não é pinico. Que às vezes você tem sim que dar um basta para não se tornar o receptáculo de todas as mágoas, todas as dores do mundo, né? Bom, Luzinha, vou me despedindo por hoje. Eu espero de todo o coração que essa leitura contribua para sua semana e para sua vida. Gratidão por ter assistido. Um beijo e até mais. Luzinhas do Monte 2, sejam bem-vindas. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de mais nada, eu quero pedir o seu like, comentário, inscrição para fortalecer o canal. E vamos lá. Temos a carta da vaidade, 2 de espadas e cavaleiro de copas como energia geral dessa semana. Isso pode trazer pra gente uma espécie de dilema. Nessa semana, Luzinha, você tem a opção de fazer algo que você gostaria muito, mas pode ter um custo muito alto, seja financeiro, emocional, físico, ou você pode escolher uma versão mais moderada desse desejo, mas vai ter menos glamour. E aí a sua vaidade, seu ego pode ficar ferido. Aqui, Luzinha, podemos falar tanto sobre o lugar onde você vai celebrar um aniversário, a roupa que você vai vestir, ou até algo maior, como uma empresa que está te chamando para trabalhar, uma proposta que você está recebendo para compra de um imóvel, de um patrimônio. Então, o que eu posso te trazer é: não se deixe perder oportunidades boas por conta do ego, por conta de marca, por conta do que outras pessoas vão achar. Se você for capaz de ceder e tirar um pouco dessa visão vaidosa do mundo, você vai ganhar muito mais. Pode até se surpreender. E uma outra análise também é como se você estivesse percebendo algumas pessoas te bajulando, especialmente a nível romântico, sabe? No fundo, você sabe que essas pessoas não querem nada mais sólido com você. Elas estão aqui te bajulando porque elas querem algum momento mais rápido ou um prazer instantâneo.
Mas alguma parte sua pode tentar enxergar tudo por olhos de Poliana, pode tentar florear. Então, cuidado, fique esperta, porque depois você vai se magoar e a pessoa não. A verdade é essa. Então, peraí, Luzinhas, começamos um monte com uma energia tensa, é o 2 de espadas. Ele mostra que você não vai conseguir fugir de alguma renúncia, algum ponto de vista precisará ser declinado. Não é possível ter tudo ao mesmo tempo. É como se falássemos assim, para você ser feliz no trabalho, vai ser necessário mudar de empresa. Só que você não quer mudar de empresa. Ou para você ter uma oportunidade de mais qualidade de vida, é importante mudar de cidade. Só que você não quer ir para a cidade onde você poderia mudar. E aí acaba não mudando para lugar nenhum e fica nessa. Ou ainda mais, você quer ficar com alguém. Essa pessoa não quer, não sei, se casar. E aí você quer se casar. Mas você quer ficar com essa pessoa, ela não quer se casar. Mas também você não quer sair dessa relação. Entende os limbos que essa carta vai criando? É como se ela mostrasse que a gente não vai ter tudo. Então, Cavaleiro de Copas fala sobre não se adaptar a esse cenário, conseguir fluir, abrindo mão, sim, de alguma vontade ou abrindo mão de alguma dor. Considerando isso, Luzinha, você vai ser muito fortalecida pela espiritualidade para tomar as suas decisões, porque nós temos a carta da fé, o 6 de espadas e o as de copas aqui. Arcanos que sugerem que você vai se sentir mais conectada com seus mentores e guias espirituais. Um excelente momento para acender uma vela para o seu anjo da guarda, para fazer preces e orações. Quem almeja começar aquela oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, faça. Isso pode realmente abrir espaço para novas dedicações e propósitos na sua vida. Além disso, o 6 de espadas vai te mostrar com a mente mais tranquila, sendo capaz de testemunhar o que acontece na sua vida sem tanto engajamento emocional. A gente consegue olhar a vida do outro e saber tudo que a pessoa está fazendo, correto? Onde ela está cega, onde ela está lúcida, onde ela está em negação, onde ela está equivocada. Agora imagina se a gente tivesse essa sabedoria na nossa própria vida. É ótimo, é o 6 de espadas. E aí o as de copas vai mostrar uma torrente emocional acontecendo. É possível que você derrame algumas lágrimas, tanto de gratidão quanto de tristeza, para limpar o coração, para desanuviar o espírito. Quando isso acontece, você vai sentir essa fé absoluta no divino e também vai perceber que é importante soltar. E aí entra o momento da aceitação, com a torre e o sol. Aqui a gente pensa no seu campo emocional. Não necessariamente falamos apenas do campo romântico, já que eu senti que essas 3 colunas de cartas ficaram muito conectadas. Quando a gente aceita que algo não vai ser como a gente quer, ou que a caminhada chegou ao fim, que a batalha já acabou, existe uma redenção absoluta e profunda. O estado de aceitação não é o comodismo, ele é deixar de dar murro em ponta de faca. Isso acontece num nível muito íntimo, como a quebra de um paradigma, de uma verdade absoluta. Pode ser um momento em que você vai desistir de passar naquele concurso, de ser aprovada naquela faculdade, de mudar para aquele país, de fazer e acontecer daquele jeito, o que não representa em nenhuma instância que você vai deixar de sonhar. Mas novos sonhos vão tomar lugar onde agora essa verdade foi aceita, de que não vai ser isso, de que a rota não é essa. Então, a própria carta do Sol representa renascimento, vitalidade, conexão com a essência e traz esse momento. Isso tudo pode acontecer também no seu campo emocional, é claro. Então, vamos sobre vida romântica, para quem está em uma relação séria, namoro, noivado, casamento. A gente tem 2 possíveis interpretações. Aquelas que estavam tentando por A mais B, tirar leite de pedra para continuar em uma relação que já não tem nada a ver com você, vão acabar aceitando que o melhor é seguir em frente. A verdade é que vocês cresceram de formas diferentes desde que essa relação começou. Suas crenças não são mais compatíveis, a forma como vocês enxergam o mundo, como vocês buscam a felicidade. Entender isso vai ser gratificante, porque vai permitir que o outro seja livre e você também. Pode ser um choque, pode trazer sentimentos muito complexos e confusos, mas é o que vem. Outras vão passar pelo oposto. Estavam tentando moldar a pessoa que estava ao lado e a relação e vão perceber que é uma pessoa bacana, independente de corresponder a todas as suas expectativas, e vão aceitar essa pessoa como ela é. O que também transforma o relacionamento e traz um renascimento. Então, você vai perceber ao longo dos dias para qual lado a vida te convida. Aquelas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, a aceitação aqui vem mais agridoce, porque ela é uma libertação, mas é a aceitação de que essa pessoa não vai escolher você como parceira ou como parceiro. É a aceitação de que não sai disso. Entende? De que não tem um patamar maior que esse envolvimento pode levar. Essa pessoa não vai se resolver com o passado dela. Se você está em um triângulo, essa pessoa não vai sair dessa relação que ela já está. Se estão ficando e a pessoa te enrola, vai ser isso mesmo. E aceitar isso vai ser esse clique de falar, caraca, então eu que tenho que sair de cena.
Aqui eu tô tentando regar uma semente encroada. Isso pode vir por algum gesto pequeno, algum detalhe dentro da conexão dessa semana. Não é nem por uma briga ou por algo maior e mais grandioso. É um insight, talvez até essa intervenção divina. E, em outra análise, aquelas que estão solteiríssimas, sem nenhum envolvimento rolando, nem contatinhos. Aquilo, assim, é como se vocês percebessem que o tipo de conexão que vocês estão buscando está muito fantasiosa. Talvez andaram assistindo muito filme de romance, ou acabaram se magoando no passado e criaram um certo preciosismo a respeito do afeto, de quem pode te acessar, criou algumas barreiras. E quando você compreende isso, parte dessas armaduras caem por terra, e uma versão mais madura e talvez menos eufórica do se relacionar começa a ser cogitada, o que pode mostrar, depois de um tempo de seca, né, um período ali parado, a chance de conhecer alguém bacana, como a Torre e o Sol, mostrando o fim de um império e o início de uma nova era. Mas apenas através dessa compreensão é que isso pode acontecer. Então, aqui, realmente é hora de deixar para trás essas bagagens do passado, aceitar esse novo ponto de vista, coisa que não é tão simples quanto soa, a gente sabe. Já, Luzinha, a respeito do seu campo financeiro e profissional. Primeiro sobre dinheiro, destino, 9 de espadas e o eremita. Entendo que pode ser um momento delicado, especialmente para você que fez muitos compromissos financeiros, agora vem aquela tensão de como é que você vai pagar isso tudo. A ideia da carta do destino é como se você já estivesse enxergando que vai entrar numa enrascada, que a conta não vai fechar. Só que a carta do eremita pode mostrar uma inteligência muito sutil que começa a surgir, que vem nos simplificar a vida. Algo que tem a ver com 2 de espadas. Se você vai precisar, Luzinha, para organizar suas finanças, abrir mão de alguns luxos, de alguns aspectos do seu dia a dia que pareciam imprescindíveis, que você vinha tentando arcar, mas que agora eles são incompatíveis com a realidade. O ego vai doer, a visão que as pessoas têm de você também. Mas é hora disso. Não dá para continuar pagando a mesma mensalidade de escola para os filhos, ou o mesmo aluguel super caro, o mesmo carro que requer tanta manutenção, ou esse local que tem um condomínio tão alto. Agora não dá. Eu sei que isso dói, eu sei que isso vai mexer em estruturas e naquilo que parecia inegociável, mas digamos que dar essa higienizada nos gastos vai ser importante para não cair numa situação muito difícil. Então, vai ser hora de soltar realmente as amarras e passar por esse recomeço. Também digo com essas cartas que você pode estar mais tensa, esperando algum resultado burocrático que vai ser atrasado, Luzinha. Vai ser, infelizmente. Seja a emissão de um documento, de um certificado, de um diploma, seja não sei, uma audiência de tribunal, isso daqui, essa semana não sai ainda. Não tá tudo perdido, mas não sai ainda. Esse postergar também pode te trazer uma certa ânsia, né? Uma ansiedade. Sobre o seu campo profissional, a gente tem o crescimento, a rainha de copas e o rei de copas. Primeiro ponto, essas cartas pedem de você sigilo. Não saia contando por aí, para Deus e o povo, o que tá rolando no seu profissional. Nem de bom e nem de ruim, tá bom? Calada você vai vencer. Para você que está trabalhando em uma empresa, essas cartas vão te mostrar fazendo parte, ou sendo convidada, né, a fazer parte de algo que é secreto, algo que ainda não vai ser exposto para todo mundo que trabalha aí. Isso vai te trazer uma chance de crescimento no longo prazo e vale a pena você aceitar e ficar pianinho sobre isso. Também pode vir algum feedback mais caloroso a respeito do seu trabalho. Como você também pode ficar sabendo de alguma informação, vamos falar a verdade, alguma fofoca, sobre a vida de alguém da empresa, especialmente sobre pessoas que estão tendo um romance escondido ou sobre alguma situação envolvendo chefes e líderes. Isso deve ficar quietinha, tá? Não fale, se não acorda, vai arrebentar pro seu lado, Luzinha. Fica na sua. Você que está trabalhando por conta própria, é um período de estudo, de planejamento e de estratégia. Você está semeando aquilo que vai render frutos com o passar do tempo. É uma semana um pouco mais parada. Ela vai te trazer o suficiente, mas ela tá mais parada. Você não vai sentir que tem cliente, aluno, paciente, consulente, até na fila de espera. Pede de você moderação e calma. E, de fato, mostra que os vínculos que você pode criar essa semana serão muito preciosos para o seu futuro. Então, não quebre pontes, não seja impaciente, não desmarque seus atendimentos, não deixe nenhum cliente virar as costas e ir embora. Esteja ali, fortaleça esses laços. Eles serão frutíferos. E, por outro lado, aquelas que estão buscando oportunidades profissionais vão sentir que é hora de começar a se movimentar de um novo jeito. Talvez venha um chamado para empreender ou para começar a trabalhar por conta própria. Tudo ainda está muito imaterial. Talvez você ainda não tenha todos os recursos necessários para iniciar. Ainda assim, Luzinha, vem aquela mensagem de começar com o que tem.
sabe? Começa do jeito que dá. Isso que vai ser importante. Presta um pouco mais de atenção no seu foco. Você está muito dispersa. Essas figuras da corte com o elemento copa estão se deixando ser distraídas em função dos outros. Então, se você não está com um trabalho formal e está o tempo todo atendendo demandas da sua família, do seu companheiro ou companheira amoroso, das pessoas à sua volta, você não vai conseguir criar esse terreno tão sólido para iniciar e vai pedir de você esse filtro. Tá? Não vejo aqui muita mudança acontecendo, mas é um conselho para alterar também ponto de vista. Bom, Lucinha, eu trouxe pra gente uma carta do oráculo da Lua e outra do oráculo Acredite na Sua Própria Magia. Deixei aqui de ladinho porque hoje o cenário tá um pouco menor, não coube. E primeiro do oráculo da Lua vem a mensagem da Lua Nova em Câncer, falando: você e as suas pessoas queridas, amadas, estão seguras, trazendo bons ventos em relação à família, especialmente aquelas que estão lidando com dilemas familiares. É um reforço de que vai ficar tudo bem. Também temos a carta do ouro, representando a mensagem espiritual. Eu vou ler pra gente o texto guia, que diz o seguinte: você não precisa que alguém a conserte. Pessoas estão tentando convencê-la de que você está tão destruída que não pode ser reparada. A menos, é claro, que aceite a ajuda delas. Se essas pessoas se oferecem para consertar alguma parte de você, não é porque sejam altruístas ou boas. Elas sabem que você está vulnerável, querem fazer você se tornar totalmente dependente delas. Diga-lhes: não, muito obrigada. Você sabe exatamente como colocar ouro nas suas próprias rachaduras. Então, é muito fácil e muito comum que pessoas cheguem com condescendência, como se a gente fosse uma pobrezinha, quando alguma coisa não está funcionando. E aí elas querem se crescer em cima dessa dor. Isso acontece. E aqui, Luzinha, pede que você lembre que você é capaz de se regenerar também. E espero de coração que essa mensagem contribua. Luzinha, muita gratidão por assistir. Me conta como ressoou para você. A gente se vê na semana que vem. Um beijo e até mais. Luzinha do Monte 3, seja bem-vinda. Aqui é a Maria da Luz Mística. Antes de iniciar, quero pedir o seu like, comentário, inscrição para fortalecer o Tarô da Semana e o canal. E vamos lá. Nós temos a carta da dúvida, 4 de espadas, cavaleiro de paus, como energia geral dos próximos dias. Eu achei interessante a gente ter essa carta da dúvida como uma dualidade, uma espécie de dilema, de impasse. Por quê? O 4 de espadas é uma carta que fala sobre a gente parar para refletir, porque a gente está muito cansado, a gente está esgotado. Só que o cavaleiro de paus mostra que logo após esse descanso, você vai ter um movimento, você vai tomar uma atitude que é muito assertiva, ela vai direto ao alvo. O que me mostra o seguinte, Luzinha: você não está confusa, você está cansada. E ter essa informação é muito importante, porque tudo que você precisa é repousar para pôr a cabeça no lugar, recuperar o seu campo energético, dormir bastante. E então você vai saber exatamente qual caminho está à sua frente. Inclusive, são cartas que vão mostrar você conseguindo superar algum tipo de rejeição ou de frustração depois desse descanso. A gente tende a pisar no acelerador e querer ir mais rápido quando a vida fica um pouco bagunçada. Esse é o natural dentro do que a gente aprende. Mas a verdadeira natureza pode ser se restaurar para então voltar a frutificar. Aqui vem mostrando, Luzinha, aquela sabedoria de que no inverno, quando as árvores perdem suas folhas, elas não ficam tentando produzir mais loucamente. Elas se deixam ser totalmente limpas, tudo fica realmente apenas nos galhos para depois voltar a verdejar. Então, Cavaleiro de Paus mostra que suas ações serão tomadas em tempo hábil. Agora, vai ser importante, sim, você se dar com a carta da percepção, 3 de copas e 7 de paus, essa chance de enxergar tudo por um novo ângulo. Inclusive, a carta da percepção fala que é possível que alguma porta tenha se fechado na sua vida, você estava se sentindo desamparada, jururu, borocochô, uodo, borogodó. Mas entenda, a nova porta que está se abrindo agora vai ser muito mais radiante. Ela é o seu jardim das delícias. Tanto que com a carta da 3 de copas, você vai começar a perceber experiências mágicas que só estão rolando na sua vida porque você passou por aquele encerramento. Seja o fim de uma relação, de uma amizade, de um trabalho, de um sonho. O luto foi embora, Luzinha. Ou melhor, está sendo ressignificado. Agora, com 3 de copas, você tem novos contatos, novos hobbies, vai testar coisas diferentes. No 7 de paus, vai sentir que seus talentos estão vindo à tona, inclusive uma semana em que você pode sentir esse chamado para fazer alguma coisa totalmente aleatória ou que você não faz desde a sua infância e que faz parte desses talentos naturais. Existe a sensação de dar uma volta por cima, por si mesma, né? Não é nem pelo outro. Inclusive, são cartas que pedem que você olhe ao redor e se questione. O que você deixou passar da experiência? Quais detalhes ficaram para trás? Porque eles serão princípios importantíssimos, Luzinha, para essa nova etapa, para essa nova versão de si mesma.
São cartas que, inclusive, mostram, se você tiver a chance de se encontrar com amizades antigas, se alguém te chamou para um aniversário, para uma festa, se estava com tendência a não ir, aceite, pode valer a pena. Também temos isso, Luzinha, a respeito do seu campo afetivo. Nós temos a carta dissipando, 6 de ouros e 2 de paus. Então, eu vou começar com as luzinhas que estão totalmente solteiras. Não estão se envolvendo com ninguém. Entendo que muitas estão numa energia de pós-término ou se decepcionaram. E, Luzinha, pode ter alguém com interesse em você essa semana e essa pessoa não quer nada muito sério. E quer saber? Você também não deve querer. Com a energia que vem, Luzinha, vai ser muito mais favorável para você ir no encontro, bater papo, trocar uns beijinhos e ser feliz do que, sei lá, já buscar um relacionamento mais sólido, conhecer a pessoa, trazer ela para sua família, começar alguma história que é muito mais séria. Entende? O Dissipando fala sobre se permitir um pouco de distração. A carta fala que tá tudo bem com isso. E pode ser alguém que está visitando a sua cidade, alguém que vai estar de passagem no seu ambiente de trabalho ou nos locais que você frequenta. A pessoa nem vai ficar aí para contar história. Então, se permita, é isso que a semana te convida a fazer. Já você, Luzinha, que está em um relacionamento sério, como um namoro, um noivado, um casamento, a relação estava com um pouco mais de ranhura, vocês estavam se alfinetando, um pouco irritados um com o outro, até enchendo a vida social do casal bastante, né? Chamando muitos parentes, muitos amigos, sempre com várias pessoas ao redor para ter uma experiência mais gostosa. De fato, isso sendo divertido, mas o que eu entendo é, tá na hora de vocês terem momentos a sós, sem família, sem amigos, sem nada que vai sobrepor o contato do casal. Não significa que vocês devem cancelar eventos ou deixar de ir, mas criar os eventos a dois também, porque é como se a relação estivesse fluindo apenas na superfície. Lá no íntimo, falta esse espaço para que os dois consigam se enxergar verdadeiramente. O 2 de paus pode trazer essa dualidade, como se vocês estivessem tão entretidos em mostrar para o mundo que são um casal legal, que estão perdendo o fio da meada. Então, é uma informação providencial, tá? Cuidado para não acabar deixando que apenas a diversão coletiva faça parte. Já luzinhas que estão se envolvendo com alguém e não é um relacionamento sério, qualquer que seja a natureza dessa relação, se não tem um rótulo, se não está assumido oficialmente, vamos lá. 6 de ouros vai mostrar você e essa pessoa estabelecendo novos acordos sobre o que pode e o que não pode na relação, sobre até que ponto vocês devem satisfação um ao outro, sobre os projetos e planos. 2 de paus mostra que essa conversa pode ser um pouco desestimulante, porque vai te mostrar que a relação vai demorar a evoluir. Isso começa a abrir os seus olhos para outras possibilidades de afeto. Até vai te mostrar, Luzinha, que se você busca, por exemplo, uma relação para constituir família, para casar, para ter filhos, para desenvolver algum projeto juntos, essa pessoa ela pode ser muito boa, muito bacana, muito agradável, muita química envolvida, mas ela não é a pessoa para isso, porque o ponto de vista dela vai ser outro. Então, 2 de paus vai te mostrar entendendo o que é que paralisa o relacionamento. E não é nada ruim, digamos assim, não é briga, sabe? Não é maldade, nada. É porque querem coisas diferentes. Então, pode ser uma semana de colocar esses pingos nos is, de pesar bastante na balança o quanto que vale a pena prosseguir aí. E não vejo um término ainda, mas a relação vai dar essa desacelerada em função disso. Agora, não tem como ignorar esses fatos. A conversa vai ser importante e ela vai fluir, vai acontecer, Luzinha, de forma muito natural. Ninguém vai marcar um papo, sabe? Vai ser assim, algo que rola. Passando para campo financeiro, campo de trabalho. Carta do liberar, imperatriz, pajem de espadas, a respeito de dinheiro. Aqui, Luzinha, se você tem alguém que te oferece suporte financeiro, pode ser que essa pessoa dê uma cortada nesses valores. Ou ela corte tudo, ou ela vai diminuir significativamente, porque ela não quer ou ela não pode mais arcar com essas despesas, então isso pode te trazer um susto. Um outro ponto é, se você está oferecendo essa ajuda e está se apertando em função disso, ou simplesmente sente que não está contribuindo para o outro, quando você faz esse suporte financeiro, você também vai reavaliar a possibilidade de liberar esse gasto. Uma outra questão é, se você comprou algo com alguém, ou alguém pediu seu cartão emprestado, Luzinha, infelizmente essa pessoa pode não comparecer. E isso também vai te deixar um pouco mais apertado do que o normal. O que eu entendo com essas cartas é que situações que envolvam confiança a respeito de dinheiro estão mais estremecidas a respeito de dinheiro e de campo material como um todo. Então, vale você se resguardar. Não fazer nenhuma compra impulsiva de jeito nenhum, tá? E não comprar nada usado dos outros. Nada de nada, nem uma agulha, ok? Combinado?
Perfeito. Aqui, Luzinha, também mostra que imprevistos, envolvendo casa, envolvendo jardim, envolvendo uma parte um pouco mais externa de ambientes, como pátio, como garagem, podem rolar te pedindo um pouco mais de investimento financeiro, e isso também pode trazer ali uma energia titubeante. E seja cautelosa, faça a manutenção necessária e cuidado para não estragar nada de ninguém. Já, Luzinha, a respeito do seu campo profissional, a gente tem a rejeição, a rainha de espadas e o 5 de paus, o que me traz a energia de retrabalho. Então, isso daqui é mais delicado mesmo, pode ser uma semana mais chata, vai te levar a recalcular a rota e a definir novas formas de trabalhar, de entregar o seu resultado. Se você está trabalhando em uma empresa, você estava elaborando um projeto, quando você entrega, não gostam. E aí você vai ter que voltar para casa e refazer. Basicamente isso. Não é demissão, não é nada, não é advertência, não é nada disso. Mas é você sentindo que o trabalho foi um pouco em vão. Então, isso vai ser também angustiante. Aí a dica aqui, ó, respira fundo, tira um dia sem fazer nada para realmente reavaliar e recomeçar, tá? Isso vai doer, isso vai ferir o ego, vai ferir a alma, mas vai fazer o quê? Não foi aceito, não tem como brigar ninguém, você não vai estar nessa postura, entende? 5 de paus pode trazer essa energia de retomada de algo que já estava pronto. Outra questão, essas cartas podem te mostrar se sentindo pessoalmente provocada por alguém que já fez isso, algum colega, algum chefe, alguém pode te cutucar. E você não deve ser reativa. Você deve buscar uma forma de colocar essa pessoa no lugar dela com elegância, com destreza. Já, Luzinha, você que trabalha por conta própria. Pode ser uma semana em que um cliente não gosta do resultado do trabalho, o outro pede um reembolso, o outro manda um feedback negativo, o outro você entrega o produto, o serviço, ele fala que não gostou. E aí você vai ter que contornar isso tudo, seguindo as regras e os combinados, os prazos de reembolso e de cancelamento, tudo certinho. Vai doer, você vai sentir que isso é injusto, mas minha dica, Luzinha, é, mesmo se for te trazer um prejuízo pequeno, libera isso, vira a página, devolve o dinheiro, ou então faz de novo, mas não crie picuinha, porque pode ser muito pior, e essa pessoa pode acabar fofocando para Deus e o Zé Mundo, se você não colaborar com ela, prejudicando muito mais a sua imagem e reputação. Então é hora de fazer aquele encantamento, jogar aquele charme numa situação como essa. Se você está buscando oportunidades profissionais, Luzinha, não é uma semana muito favorável, infelizmente essas cartas podem trazer alguma negativa de um processo que estava evoluindo. Pode ser um momento de desamparo, de chateação, e aí a gente volta para o início da leitura de novo. Respira fundo, assimile, deixa as coisas ficarem mais suaves. E aí depois você volta a essa retomada. Inclusive, alguma ideia nova sobre como prosperar, como conseguir um trabalho pode surgir a partir desse ponto de rejeição. Minha dica é, se for possível, tiver espaço, tenta captar algum feedback do que aconteceu, para que você consiga usar como matéria edificante, né, para você crescer através dessa oportunidade. Bom, Luzinha, eu trouxe também cartas para mensagens espirituais da semana. Não coloquei aqui porque eu estou num cenário um pouco menor, então não coube. Mas a primeira é a mensagem do oráculo da Lua, falando sobre a Lua nova em Capricórnio, dizendo que seu trabalho duro está sendo recompensado. Ou seja, Luzinha, se você conseguir, através de todas essas percepções, se dedicar para algo que tenha realmente uma estrada aberta à sua frente, aceitando as frustrações, sabendo recolocar, sabendo avaliar as cautelas que foram oferecidas, você vai ter alguma recompensa muito bacana. Isso é legal porque te incentiva realmente a expandir esse campo de percepção. E também trouxe pra gente uma carta do oráculo, acredite na sua própria magia. Vem pra gente a carta do Sol. Eu vou ler pra gente o texto guia, que diz o seguinte: coloque o sol de volta no seu céu. Não construa um lar que vai desmoronar se uma das pessoas sai pela porta da frente. Nós não podemos depender de uma outra pessoa para nos sentirmos felizes e realizadas. A realidade é que as pessoas irão embora uma hora ou outra, e você é a única que com toda certeza ficará. Arrume um tempo para encontrar fontes de alegria para além das pessoas amadas. Você merece uma felicidade que dure. Basicamente, a gente nunca vai encontrar no outro a nossa verdadeira essência e a nossa felicidade. Qualquer coisa além disso tá com um pezinho na dependência emocional. Quando a gente pensa no seu campo afetivo aqui, Luzinha, é hora de ser um pouco mais descontraída a respeito disso. Então, espero que essa mensagem também contribua. Luzinha, muita gratidão por estar aqui. A gente se vê na semana que vem. Me conta como ressoou para você. Um beijo e até mais.